Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, nossos internautas, aqueles que nos acompanham aqui, mais uma transmissão desse programa Espiritismo e Atualidade pela Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, minha amiga, companheira, Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme, tudo ótimo, graças a Deus. E você, como é que vai? Graças a Deus, tudo bem, mais uma vez aqui ao vivo. Olha, Silvia, nós estamos encerrando o 11º mês do ano, 2023. Pois é, Passa muito rápido. Como é que vai o tempo, né? Exatamente, muito rápido. Significa que estamos ficando mais experientes, estamos mais perto do destino do que da origem, quando nós iniciamos. Mas exatamente. Tudo segue no curso de Deus, né? Conforme Deus, assim, nos propõe, que é o melhor para todos nós. Pois é, exatamente isso. Vamos aproveitando, Cosme, para cumprimentar os nossos amigos que já estão aqui, né? Nosso amigo João Santana, companheiro de todos os domingos. Aliás, todos são companheiros de todos os domingos, né, Cosme? Boa noite, João amigo. Como vai? Boa noite a todos, saudações fraternas. Boa noite, João. Nossa querida Kátia Moreno. Boa noite, queridos irmãos do Ideal Espírita. Vamos aos estudos, com certeza, querida. Boa noite, professora Kátia. Nossa querida Francisca também, boa noite, excelente estudo a todos, boa noite, querida. Francisca, querida. Nossa amiga Eronides também, boa noite, Silvio Cosme, boa noite a todos, boa noite, querida. Boa noite, Eronilde. A nossa amiga Marta Maria também, boa noite, Marta, tudo bem? Que ótimo que você está aqui conosco. Boa noite, Marta. Muito bem, meus queridos, como todos sabem, né, e nós sempre gostamos de relembrar, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita. E, como tal, nós temos como hábito iniciar todas as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliam aqui na condução da nossa web rádio, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, vou pedir ao meu querido amigo Cosme, para que, junto com todos que estão nos ouvindo agora e aqueles que irão nos ouvir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado no YouTube, que possam levar o seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhar por esta abertura. Cosme, meu amigo, por favor. Vamos à nossa prece, então. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em seu nome para a realização de mais esse programa Espiritismo e Atualidade. Possam estar aqui conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os responsáveis por essa web rádio, que possam nos auxiliar e nos intuir aquilo que nós necessitamos para as nossas melhorias. Que nós possamos, ao sair daqui, estejamos com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e irmãos, e possamos levar as benesses que nós aqui recebemos a todos que encontrarmos pelos nossos caminhos, os nossos parentes, os nossos amigos e também, Senhor, os nossos desafetos, pois somos todos espíritos imperfeitos à procura da nossa elevação moral, que nos trará como consequência a nossa elevação espiritual. Abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo, seus parentes, familiares e amigos, e também aqueles que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão.
Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. Vamos agora, então, ler um trechinho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, para concluir a nossa ambientação de hoje. E nos cai o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nos caiu o seguinte tema: dever-se-á por termo as provas do próximo? Item 27. Deve alguém por termo as provas do seu próximo, quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estás nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento tal qual dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. E aí, Cosme, nossa temática de hoje. Vamos aqui cumprimentar mais algumas pessoas, né? Vamos sim. Que acabou de chegar. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Nossa querida Rosana Dias também aqui conosco. Boa noite, Elaine. Rosana, boa noite. Boa noite, que bom. E aí, então, Cosme, nós temos uma temática hoje que é bastante interessante, né? Até poderíamos dizer que é uma continuação, um esmiuçamento, né, do que nós conversamos na semana passada, só que dessa vez com um ponto mais específico, né? E aí, Cosme, como é o nosso tema de hoje? Qual é ele? Hoje nós vamos falar sobre o racismo religioso. Parece um tema que não tem muita conexão, né, com o que a gente escuta no dia a dia, mas, por incrível que pareça, essa situação do racismo, ela existe quando se trata da prática religiosa. E a gente sabe muito bem que, outro dia nós conversávamos aqui a respeito de que, numa pergunta, né, que nós fazíamos, se política, religião e futebol não se discutia. E, na realidade, nós, no final, chegamos à conclusão, pelo menos foi isso que eu pensei, que nós podemos discutir tudo, desde que nós tenhamos o respeito por aquele que demonstra o seu posicionamento, a sua ideia, e que não necessariamente ela vai estar de acordo com o que nós pensamos. Mas isso não nos faz inimigos uns dos outros, só apenas com diferentes pontos de vista. Quando a gente fala desse tema, racismo religioso, ele é importante porque sugere para que todos nós tenhamos aquela sentença, orientação de Jesus, as duas, que nos fala para amar a Deus e amar o próximo. Quando a gente executa essas duas determinações, que são orientações de Jesus, nós vamos entrar naquela situação em que nós não vamos desdizer o outro ou maldizer o nosso irmão, porque a gente ama o próximo. E na prática religiosa, isso às vezes fica um pouco mais distante, porque as pessoas
se consideram detentoras da verdade e as suas religiões que praticam da mesma forma. É importante que a gente tenha a noção de que o mundo é muito grande, são mais de 8 bilhões de habitantes, e não existe apenas uma religião. Existem várias religiões. Essas religiões, elas são de tempos muito antigos, mais antigos até, às vezes, do que o nosso país. O Brasil é um país muito novo. É um país ainda vive a sua infantilidade se nós formos comparar com as nações da Europa, que a gente, vez ou outra, chamamos do Velho Mundo. Por que Velho Mundo? Porque lá existem nações há muito tempo. Mas a África em si é o continente que, nos informam os estudiosos, onde se viveu as maiores civilizações. Então, quando esse continente, às vezes, ele é ignorado, maltratado e, às vezes, até colocado em segundo plano, porque aquilo que se professa ou que as religiões que são oriundas de lá são tratadas como de segundo nível, é um grande erro nosso. Primeiro que a gente tem que entender que a maior religião do mundo é, na realidade, o shintoísmo, né? Shintoísmo que é praticado no Japão com muitas pessoas. E o próprio budismo que nós aqui conhecemos, que existe no Brasil, ele tem algumas vertentes. Ele não é um budismo puro. Ele tem uma vertente que vai para um lado, tem uma outra vertente que vai para o outro. Então vejam como é complicado. Sem falar nas religiões que são oriundas do patriarca Abraão, como o próprio judaísmo, o islamismo e o cristianismo, o qual o espiritismo é uma dessas vertentes. Então, nós temos, assim, muitas escolas religiosas. O que nós podemos entender para que nós possamos praticá-las da melhor maneira possível? É compreender que a cultura está associada daquele povo que pratica, entender que, na realidade, o que existe ali são práticas que, às vezes, são muito antigas, às vezes são mais antigas do que a gente possa imaginar. E, acima de tudo, é que nós possamos conviver da melhor maneira possível, quando cada um, nesse país que nós vivemos, que é o Brasil, que é um país laico, ou seja, a laicidade, ela dá a oportunidade de todos praticarem a religião que assim desejam, isso é muito bom, porque há países que não é dessa forma. E quando a gente começa a enquadrar a religião que nós estamos praticando como a única e a perfeita, ela pode ser considerada dessa forma dentro do grau de desenvolvimento moral que nós nos encontramos. Mas para nós ela pode ser boa, para nós ela é ótima, mas para outra pessoa ela pode não ser a melhor. Por quê? Ainda não está preparado ou ainda vivencia uma situação que ele precisa passar por aquela que ele está ou aquela que ele não está. A gente também tem que enquadrar aquelas pessoas que também não têm religião. Cosmo, você está elevando essas pessoas? Não, mas a gente tem que respeitar. Porque se ele ainda não, o seu coração ainda não foi, de uma certa forma, envolvido por alguma religião que lhe chame a atenção, algo não está muito certo dentro das religiões que existem. E isso foi demonstrado no último censo. Esse último censo que foi feito agora do IBGE, falou que muitas pessoas afirmavam isso. Diziam que não perderam a fé em Deus, mas que as religiões que existem e que elas conhecem não as representam, não as representavam. E isso é muito sério. Então, eu acho que a gente tem que, de uma certa forma, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e, de uma certa forma, primeiramente, respeito pelas religiões. Porque não existe a religião melhor, existe aquela que nós estamos com os nossos corações envolvidos e que melhor assim se apresenta para nós nesse momento. Cosmo, você falou um ponto muito interessante com relação ao censo, quando você disse que muitas pessoas disseram que não perderam a fé em Deus, mas que não encontraram ainda nenhuma religião que as represente, né? Na verdade, nós temos que levar em consideração o termo mesmo religião, né? Religião de religare, ou seja, aquilo que liga o homem a Deus. Então, qualquer religião, né, que torne o homem uma pessoa melhor e que sirva para conectá-lo com Deus é positiva, né? É uma boa religião.
E aquilo que você falou, cada um vai se ligar àquela manifestação religiosa com a qual mais se identifique, né? Mas o importante é que você esteja ligado, que você tenha o que nós chamamos de religiosidade, né? Ter religiosidade, ter a ciência da existência de Deus, de um ser poderoso acima de todos nós, que nos criou, que vela por nós, que cuida de nós, isso é importante. Agora, a maneira como você se relaciona com esta ideia, isso é de cada um. É aquilo que cada um se sente bem, né? É o local onde você gosta de ir, é a prática que você gosta de fazer. Não importam as diferenças. O importante realmente é o que aquilo significa para você, o que aquilo significa como meio de melhoria do ser humano, né? Da pessoa como espírito em crescimento e evolução. E existe um ponto muito interessante, Cosme, que nós devemos chamar a atenção com relação a essa questão do racismo religioso, é que as pessoas, a maioria das pessoas, fala do que não conhece, né? A maioria das pessoas fala do que não conhece, né? As pessoas falam, não, o islamismo é isso, o budismo é aquilo, né? A Umbanda é aquilo outro, o Candomblé é aquilo outro. Mas quem conhece a fundo essas religiões? Muito poucos. Muito poucos. Eu diria que pessoas especializadas no estudo de religiões, né? Aquela que se dedicou a isso, porque são muitas religiões, né? E nós não podemos ser levianos ao ponto de falar do que não conhecemos. O próprio espiritismo sofreu muito isso e sofre ainda hoje esse racismo religioso de pessoas que absolutamente não sabem o que acontece dentro de uma casa espírita, não conhece os postulados espíritas e comenta e faz críticas desairosas ao espiritismo. Nós, como espíritas, sobretudo, não podemos nos comportar dessa forma. Nós não temos o direito de estabelecer qualquer tipo de julgamento menos feliz sobre o que quer que seja. E aqui, no caso, nós estamos falando das religiões, das demais religiões, se nós não as conhecemos. Será que existe alguém aqui que possa me falar abertamente sobre o islamismo, que tenha conhecimento de causa para falar sobre o islamismo? Tudo que a maioria de nós conhece é o que é divulgado pela mídia, é o que é dito em termos, não é, de extremismo, de fanatismo religioso, de uma parte muito ruim do islamismo. Mas se nós formos buscar os ensinamentos de Maomé, se nós formos buscar o que está efetivamente no Alcorão, não existe essa violência toda, esse extremismo religioso todo. Isso é uma vertente, né? Uma vertente do islamismo que está fazendo com que efetivamente o mundo pense que o islamismo é uma religião voltada para o ódio, né? Para a vingança, para o rancor, para a violência, quando não é. Então, é muito interessante que nós pensemos sobre isso, que nós, na verdade, até refaçamos os nossos conceitos a respeito de determinados segmentos religiosos que volta e meia chegam até a mídia, mas sempre de uma forma muito negativa, né? Aqui mesmo no Brasil, nós temos esse problema com as religiões, sobretudo de matriz africana, onde as pessoas acham que são religiões voltadas para o mal, religiões de feitiçaria, né? Religiões em que as pessoas vão fazer coisas contra os outros, e tudo isso. E não se trata disso, né? Não se trata disso. Então, é importantíssimo que a gente pare com esse racismo religioso, realmente, né? E que antes de falarmos o que quer que seja, no caso específico da religião, de alguma religião, que a gente procure estudar, né? Procure conhecê-la verdadeiramente, para não sermos levianos, eu volto a dizer, né? E podemos falar com conhecimento de causa. Kardec mesmo falava sobre isso. O espiritismo, né, no seu início, muito mais do que hoje, mas ainda hoje nós passamos por isso, o espiritismo sofria muito racismo, né? Justamente por pessoas que não conheciam, mas que falavam daquilo que não sabiam. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Que é o Espiritismo, né, vai ver que Kardec ali ele simula algumas entrevistas, conversas com pessoas que falavam do espiritismo, mas que falavam sem saber do que estavam falando, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse cuidado de sempre
analisar, de sempre pesquisar, procurar saber do que estamos falando antes de emitirmos qualquer tipo de conceito, né, Costa? Isso que você acabou de comentar, Silvia, é bastante pertinente, porque a gente sabe muito bem que as maiores guerras travadas na humanidade foram as guerras religiosas, mais do que as guerras políticas. É claro, sempre há um fundo político por trás de uma guerra religiosa. No entanto, a gente tem que imaginar que não é porque uma religião ela não é praticada pela maioria que ela é pior do que aquela que é praticada pela maior parte. Até porque o que faz a religião ser boa é o adepto. Se o adepto, de fato, ele está respeitando a Deus, respeitando o próximo e se melhorando como religião. Porque senão não adianta, ela não está religando a criatura à divindade. E o que eu vejo também é que são situações, conforme você mesmo acabou de comentar, de desconhecimento. O Kardec ele falava muito sobre isso. Como vocês podem comentar sobre algo que vocês não conhecem? Vocês já leram todas as informações contidas dentro da doutrina espírita para vocês comentarem? E se vocês não leram, se vocês não estudaram, vocês não podem, de uma certa forma, afirmar certas coisas que vocês não conhecem. E esse desconhecimento ele é muito geral. E eu vejo não só no espiritismo, mas como as religiões de matriz africana, né, que são muito atacadas, o islamismo, como você mesmo falou, as religiões orientais, e veja o seguinte, o cristianismo, que é uma das maiores religiões, tem cerca hoje de 2,2 bilhões de praticantes. Então ainda está faltando muita gente, cerca de 5,8, mais de 6 milhões de pessoas para poder estão encaixadas aonde? Onde estão essas pessoas? Quer dizer que só os 2,2 bilhões de cristãos aqui, de uma certa forma, estão mais próximos ao Pai, o restante que foi criado por ele está tudo afastado e que efetivamente não tem salvação para eles, não tem um sinal de esperança. Então, eu acho que isso é uma coisa que é um alerta que a gente tem que sempre buscar para poder colocar os neurônios para a gente poder refletir. E veja o seguinte, nós estamos falando de religiões que têm, às vezes, a sua origem no mesmo patriarca. Você veja que o patriarca Abraão, do judaísmo, o judaísmo é uma religião pequena, são 15 milhões de praticantes, e tem uma força muito grande. Por quê? Porque através dos textos do judaísmo é que originaram, né, o próprio cristianismo. Não digo que o judaísmo ele originou o islamismo, mas o patriarca é o mesmo, é Abraão. E o Abraão é tão respeitado quanto no judaísmo e quanto no próprio cristianismo. Mas vejam que são religiões, o islamismo tem cerca de 1,6 bilhões de praticantes. Também está crescendo muito no mundo. E a gente observa que o cristianismo, apesar de ser uma das maiores, ele vem caindo bastante, o número de praticantes, né? Porque, de uma certa forma, as pessoas elas têm buscado outras. O próprio islamismo vem crescendo muito na Europa. Por quê? Porque, de uma certa forma, as pessoas estão buscando outros canais, outras formas de se apegarem a Deus e estão encontrando isso dentro dessas religiões. E mais do que a gente pode dizer que são religiões contrárias à divindade ou o respeito ao próximo, Maria, dentro do próprio islamismo, é muito mais mencionada e muito mais, de uma certa forma, querida do que dentro do próprio cristianismo, quando você pega a vertente do protestantismo. E não estou falando do catolicismo, mas do protestantismo. E é tudo cristão. E veja que no Islã ela é mencionada. Então, se a gente for procurar efetivamente, eu acho que a gente está fazendo um juízo de valor contrário. Primeiro que a gente não conhece. Quem tem, conforme você mesmo falou, conhecimento para poder falar sobre o Bhagavad Gita, que é um livro que os budistas eles trabalham, que é a interpretação de como viver bem. Quem pode falar do Alcorão ou o Livro dos Mortos dos egípcios?
religiões que já existiram, ou das religiões que, às vezes, são religiões mortas, de civilizações já passadas, que não estão mais aqui. Os textos Vedas do hindu, que deram origem ao hinduísmo, são textos muito antigos, são religiões bem mais velhas do que aquelas que nós conhecemos. E se a gente for procurar, essencialmente, essas religiões que nós falamos hoje, que elas estão no seu apogeu e que elas estão muito firmes, elas buscaram tradições, orientações dessas religiões, às vezes até mortas. Você falou uma coisa muito interessante quando você falou que as grandes guerras que a humanidade travou, a maioria delas foram guerras religiosas, né? E aí, se a gente mergulha nesse conceito, né, de você guerrear em nome de uma religião, o que é uma religião? É uma forma de você adorar a Deus, uma forma de você se ligar a Deus. Deus que é o Pai, Criador de todos nós, né? Como é que é possível você conceber que Deus vai gostar, vai querer que seus filhos briguem e se matem entre si, né? Em nome dele mesmo, né? É uma coisa extremamente assim absurda. É um conceito extremamente distante, totalmente distante da realidade que o conceito de religião nos traz. Não é? Porque se nós todos, como religiosos que somos, buscamos fazer aquilo que agrada a Deus, buscamos nos tornar pessoas melhores, como nós podemos achar que estamos sendo melhores se estamos vivenciando um preconceito contra outros irmãos como nós, né? Se estamos levando a ponto esse preconceito a ponto de guerras, de brigas, tentando destruir aquele que pensa de forma diferente, né? Então, quando você mergulha nesse ponto, você imagina o que eu sou, né? O que eu sou? Porque será que eu sou tão bom assim, mas eu sou tão bom, mas ao mesmo tempo que eu me acho tão bom, eu mato, eu destruo, eu elimino aquele que não pensa como eu, né? Onde é que está essa bondade? Onde está essa superioridade? Quando eu me coloco acima do outro, mas que eu não permito que o outro viva como deseja viver, que eu acho que a forma de resolver é eliminando aquele outro, né? Pensando tantas vezes, né, naquilo que Jesus nos disse, o Pai, mesmo que fosse isso, mesmo que fosse, né, que aquele que tem uma religião diferente da nossa fosse o chamado ímpio. Jesus disse, o Pai não deseja a eliminação, a destruição do ímpio, mas a sua conversão, né? Então, nós absolutamente não podemos pensar sobre esse ponto de vista. Não podemos ter esse tipo de sentimento dentro de nós. E nós, espíritas, sobretudo, que já vivenciamos muito mais no passado do que hoje, mas que ainda vivenciamos esse tipo de preconceito, nós não podemos alimentar isso dentro de nós. E aí nós vamos abrir essa ideia de racismo religioso, né, de intolerância, né, porque é uma forma de intolerância, para todas as outras coisas. Quando nós falamos de não comentar aquilo que nós não conhecemos, não emitir juízo de valor sobre aquilo que nós não conhecemos. Então, vamos abrir o nosso estudo da noite de hoje para outros pontos, não apenas sobre o ponto de vista religioso, mas sobre toda a nossa vida de relação. Quantas pessoas emitem conceitos a respeito de pessoas que elas efetivamente não conhecem? Quantas pessoas fazem julgamentos precipitados sobre pontos de vista, sobre situações que elas apenas conhecem um lado e conhecem mal, né? Então, nós podemos ampliar essa visão e colocar isso para tudo na nossa vida. Não apenas do ponto de vista religioso, mas para todas as coisas. Quantas vezes nós vemos uma determinada situação apenas olhando de um ângulo. E, ao observar aquela situação, nós emitimos um julgamento taxativo, dizendo, não, tem que ser assim, porque é assim, dessa forma que tem que ser. Quando a gente vai olhar o outro lado da moeda, a gente vê o quão errado nós estamos.
Então, o nosso programa de hoje também ele quer chamar a atenção de todos nós para isso, para que nós não façamos julgamentos precipitados e julgamentos sem uma real base sobre aquilo que a gente está falando, né? E temos que evitar fazer esse tipo de comentário, esse tipo de julgamento, porque quem somos nós para nos arvorarmos juízes, né? E eu me lembro de uma colocação de Jesus, quando aquele irmão veio dizer, mestre, diga meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus disse, quem você acha que eu sou, né? Para me colocar como juiz da causa de vocês. Jesus, naquele momento, ele se absteve de julgar, de emitir qualquer tipo de julgamento, né? Era algo que ele não queria se envolver efetivamente, porque não valia a pena. E quando nós pensamos em quantas e quantas vezes, nós quase que diariamente, o tempo inteiro, estamos emitindo julgamentos. Estamos fazendo escolhas, e muitas vezes escolhas com base em coisas que nós absolutamente não temos conhecimento, né? E às vezes essas nossas escolhas podem redundar em coisas muito ruins, né? Em situações muito ruins para aquela pessoa que se viu naquele ponto. Me recordei agora, Cosme, de um caso muito triste que aconteceu em São Paulo com uma creche, né? Uma creche onde disseram que as crianças ali eram maltratadas, desrespeitadas, isso e aquilo, e não passava de um boato maldoso. E as pessoas compraram aquela ideia e destruíram a vida daquela família, né? Era uma creche familiar e tudo mais, e essas pessoas ficaram marcadas, né? Então, isso é muito sério quando nós emitimos julgamentos, quando nós falamos coisas, sobretudo coisas ruins, né? Sem efetivamente sabermos com certeza do que nós estamos falando. Isso é muito sério, né? Muito sério. Silvia, você abordou um ponto aí que eu queria puxar, que é a questão do fanatismo. O fanatismo religioso é uma forma do preconceito, do racismo. Porque quando você se torna uma pessoa que é fanática, você não consegue enxergar nada além daquilo que está à sua frente. E isso vai fazer com que você se torne um extremista. E não é bom isso, porque se você não mantém a sua mente, além que você pode ter a convicção certa do que você acredita, mas se você não para poder ouvir o que os outros têm que falar, você não está dando chance de você conhecer a outra parte. E às vezes a outra parte, ela pode oferecer algumas situações que podem lhe envolver. E a maioria, dentro dos segmentos religiosos, não aceita ouvir nada diferente daquilo que ele já conhece. E isso, de fato, é um atraso da criatura humana, porque, com certeza, as religiões, elas não são de agora, elas são de muito tempo, como nós falamos aqui. E naquela época de Jesus também era da mesma forma. E vejamos que Jesus, para poder fazer as suas colocações, anunciar a sua boa nova, o reino de Deus, ele não estava preocupado com o que as pessoas conheciam, mas trazia uma nova perspectiva dentro daquilo que as pessoas, de fato, elas precisavam. Um pouco mais de amor, um pouco mais de esperança, um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de entendimento do seu significado aqui na Terra, do que as pessoas faziam aqui e qual era a posição de Deus em relação a acreditar e amar a cada um de nós. Isso foi muito importante. Então, vejam que o que nós conhecemos como ocidentais é um pensamento que a gente acha que as pessoas só podem cultuar uma única religião. E quando os orientais, às vezes não é assim. No próprio Japão, que é um país muito místico, né, que tem a questão da religiosidade, às vezes o cidadão lá, ele pratica mais de uma religião. Por quê? Porque é uma cultura, né? Ah, mas são idólatras. Bem, isso aí é uma outra situação dentro daquilo que a gente acredita, porque o cristianismo, ele foi calcado tudo no que está dentro do judaísmo, porque o nosso patriarca Abraão, né, quando ele faz aliança lá com Deus e tal, tudo isso veio da criação do monoteísmo. Mas, antes desse monoteísmo,
existia o politeísmo. E esse politeísmo é muito antigo. Ele, apesar de nós estarmos falando aí de religiões que vieram desse monoteísmo, e graças a Abraão isso foi se perpetuando, acreditar no único Deus, vários momentos da história, os gregos, os romanos, os egípcios, eles acreditaram mais de um Deus. E para cada um deles era um Deus do amor, Deus da guerra, Deus da colheita, Deus da fertilidade, cada um deles acreditava assim. Esse trabalho do entendimento a respeito do Deus único é uma novidade dentro daquilo que Abraão ele vai instituir quando ele faz aliança com Deus. Mas veja o seguinte, essa questão dessa aliança do monoteísmo, ela chegou a ser praticada em determinado momento numa daquelas períodos egípcios, quando Akenaton, né, que é Menófis IV, ele vai tentar instituir dentro do Egito a questão do Deus único. Porém, isso vai ficar só enquanto ele e sua esposa estavam à frente do poder egípcio. Mas, quando eles vão saindo, automaticamente aqueles sacerdotes, aqueles que já praticavam a crença de mais de um Deus, começa a buscar novamente, aí muda tudo. A Menófis IV chegou a apresentar a questão do Deus único dentro do Egito. E isso não ficou. Ou seja, já eram aquelas sementes, aqueles pingos, aquelas gotas de esperança para que isso modificasse. E quando a gente acredita de fato que Deus é único, a gente não pode dizer que o outro que não acredita assim, ele é menos inferior, é menor do que nós. Ele ainda talvez não tenha chegado nessa concepção de um Deus único, né? Mas que, com certeza, graças ao progresso da civilização, da humanidade, isso talvez vá acontecer em um determinado momento. Mas a gente não pode menosprezar. E durante muitos e muitos tempos, várias civilizações acreditaram e foram formadas dessa forma, conseguiram o apogeu, né? Os babilônios, os assírios, né? Os próprios gregos, foram grandes civilizações. Civilizações, os romanos, que naquele momento você acreditava que eles não iam ruir, mas ruíram, acabaram. Porque, na realidade, foi como Jesus falou, desse templo, não sobrará pedra sobre pedra. Mesmo aqueles que ovacionavam, né, acreditavam que aquilo poderia estar ali para sempre, Jesus disse que não. O que não vai passar é a sua palavra, o que não vai passar é aquilo que Deus deseja para todos nós. Então, eu vejo que a gente precisa, primeiramente, ser um pouco mais aberto para as ideias, conhecer. Porque o conhecimento vai fazendo com que a gente avalie melhor os nossos julgamentos. E a intolerância, ela é uma ação daquele que não sabe ouvir, que não tem um pouco mais de carinho e compaixão para com o outro. Mesmo que a gente continue dentro do processo que a gente acredita, eu acho que a gente precisa abraçar mais o outro. E até, de repente, demonstrar para ele, se for o caso, um outro ponto de vista, fazendo com que esse, mais à frente, mais adiante, ele possa abraçar ou não aquilo que a gente acredita. Você falou um ponto interessante, quando você falou que aqueles grandes impérios, como o Império Romano, né, que você colocou aí que era politeísta e tudo mais, né, aquele império enorme que acreditava que jamais iria ruir, né, ruiu, né? Aliás, todos os grandes impérios que a gente conhece acabaram ruindo. E aí nós vamos perguntar, né, por quê? Né? Por quê? Porque nasceram e cresceram por meio da violência, do ódio. Justamente da total colocação antagônica aos ensinamentos de Deus. Né? Ou seja, o homem ele só vai se perpetuar realmente, qualquer tipo de instituição, qualquer tipo de forma de governo, de país e tudo mais, só vai se perpetuar se for baseada efetivamente no amor, na tolerância, né, na fraternidade.
Porque tudo aquilo que pode nascer e crescer por meio da violência, da mesma forma também vai ser destruído, porque vai encontrar um mais violento que ele, né? Mais violento que ele, que vai destruí-lo. Então, o que vai unir as pessoas jamais será, né, a força, o ódio, nada disso, mas o amor. Porque a força, ela vai encontrar uma outra força antagônica que vai acabar com ela. Né? O Império Romano achava que nunca seria destruído. E que só iria crescer, 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 e que não havia ninguém, né, que pudesse destruir o Império Romano. Você imagina que Roma teve mais de 1 milhão de pessoas em determinado momento. Exatamente. Então, é muita gente, né? E os romanos, eles alcançaram territórios onde eles quiseram. Onde eles quiseram, eles conquistaram. Exatamente. E tinha um desenvolvimento tecnológico muito forte, que era o processo de engenharia, que eles eram exímios construtores de pontes, muros, aquedutos. Eles sabiam fazer isso muito bem. E, de uma certa forma, absorveram muita coisa do helenismo, né, dos gregos, né, como o Alexandre o Grande. Então, eles começaram a receber essas informações e adaptaram, na realidade, aos seus deuses, aos cultos, que, na realidade, quando você faz a associação dos deuses romanos, são, basicamente, as qualidades dos deuses gregos. Agora, é importante, Silvia, que a gente comenta que essas religiões elas existem e elas estão todas fundamentadas em filosofias, né? Se as pessoas acreditam que a filosofia surgiu somente a partir da Grécia, a partir do século V, é uma concepção que ficou e que existe até os dias atuais, porque esqueceram tudo que existiu até então. Quer dizer que antes disso não existiu nada. Existiu muita coisa, só que ficou para trás. E essas religiões que nós conhecemos hoje, elas precisavam de um cabedal, de uma estrutura filosófica para elas se manterem. O próprio Espiritismo, quando a gente estuda, muitos falam que ele está muito voltado para dentro daquilo que era o positivismo do Augusto Comte, né? Que era algo mais voltado para a questão do iluminismo, para as ciências, essa coisa toda aí. Então, as religiões, quando elas surgem, elas têm sempre uma estrutura filosófica por trás, apesar de elas não serem filosofia, mas elas têm cabedais filosóficos que elas precisam ser criadas dentro de uma estrutura filosófica. Por isso que a gente estuda filosofia, porque dentro dessas filosofias você vai encontrar, dentro dos segmentos religiosos, essa estrutura para poder dar sustentação a elas, porque senão elas não permanecem. Exatamente. Então, vamos cumprimentar agora mais alguns amigos, alguns cumprimentos aqui, aliás, alguns comentários, né? Então, a Francisca está nos colocando aqui: habitue-se a não julgar aquilo que não podem compreender, né? Evangelho, capítulo 5, item 22, Bom. Exatamente. Né? E a Regina de Laís também chegou agora. Boa noite, Regina. Ela nos diz: não julgue para não ser julgado, né? Efetivamente, nós temos que ter em mente sempre isso, né? Sempre isso, que nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos imortais passando por um curto período aqui na matéria, e tudo aquilo que não servir, todo comportamento, toda atitude, todo pensamento que não servir para a nossa edificação deve ser eliminado de nossas vidas, né? Nós temos que nos lembrar do que estamos fazendo aqui, né? O porquê de estarmos aqui. Como eu falei, nós somos espíritos imortais, né? De onde viemos? Do plano espiritual? Para onde voltaremos? Para o plano espiritual. E o que nós estamos fazendo aqui? Estamos vivenciando experiências, né? Juntamente com vários outros espíritos como nós, e essas experiências irão nos dar o crescimento moral e intelectual que nós necessitamos na nossa caminhada evolutiva. Então, nós temos que aprender a discernir, como disse o apóstolo Paulo, né? Aquilo que nos convém.
Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Será que nos convém estabelecer esse tipo de racismo, esse tipo de pensamento segregador para com outros irmãos nossos de caminhada? O que eu estou ganhando? O que eu estou ganhando em moralidade, em conhecimento, em elevação, ao estabelecer pré-julgamentos com relação à crença religiosa de quem quer que seja? Né? O que isso me toca? O que isso me modifica? O que me interessa? Que cada um possa expressar a sua religiosidade da forma como bem entender, desde que isso não cause prejuízo a ninguém. Né? Então, nós temos que parar de olhar, né, o argueiro no olho do outro e nos preocupar com a trave que está no nosso. Ou seja, nós temos que buscar muito mais a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa melhoria íntima, do que nos preocupar com coisas de só menos importância que só o outro diz respeito. Então, é esse ponto que nós temos que desenvolver em todos os pontos da nossa existência, em todos os segmentos da sociedade, como eu falei anteriormente. Nós não precisamos nos preocupar com a grande maioria das coisas com as quais nós nos preocupamos. Se a gente está no trabalho, a gente comenta o que fulano fez, o que fulano deixou de fazer, se fez bem, se fez mal, se chegou cedo, se chegou tarde. O que é que isso me interessa? O que é que isso me interessa? Se eu estou, de repente, na minha vizinhança, no meu bairro, no meu condomínio, eu comento do vizinho do andar de cima, do vizinho do andar de baixo, do síndico, né, do porteiro. O que é que isso me interessa? Por que eu perco tanto tempo em comentar, em me preocupar com a vida alheia? Se eu estou mesmo no tempo da minha fé, por que é que eu comento as atitudes das pessoas à minha volta? Por que é que eu não vou ao tempo da minha fé pensando na minha ligação com Deus, na minha edificação, no meu crescimento moral e espiritual? Mas isso não acontece. Né? Então, nós temos que parar, né, e ver realmente e nos conhecer melhor. Né? Como diz no Livro dos Espíritos, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Conhecer a nós mesmos e trabalhar pela nossa melhoria, pelo nosso crescimento, pela nossa evolução. E não nos preocuparmos tanto com a vida alheia, porque, no final das contas, isso tudo, Cosme, é uma ingerência na vida alheia. Né? Quando eu sou intolerante com a religião do outro, quando eu digo que o islamismo não é bom, que o protestantismo não é bom, que o evangelismo não é bom, o que isso me interessa? Não é? No que eu vou crescer com esse tipo de julgamento e com esse tipo de preocupação? Em nada. Então, eu penso que todos nós devemos selecionar um pouco mais, né? Ser um pouco mais atentos àquilo que verdadeiramente nos edifica. Né? Porque, afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. Para crescer, para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores. Temos que deixar de lado esse tipo de julgamento totalmente desnecessário, né? E buscar viver mais as nossas próprias vidas. Buscar mais o nosso conhecimento, o nosso crescimento. Não é? E não nos preocuparmos com esses pontos de só menos importância. Né? Deixarmos que cada um viva as suas escolhas, porque a cada um será dado segundo suas obras, nós sabemos disso. Né? E se nós, sobretudo se nós somos cristãos, nós temos que entender que Jesus não criou nenhuma religião. Jesus não criou o espiritismo, Jesus não criou o protestantismo, não criou o catolicismo. Jesus apenas veio e nos deu um código de ética, de conduta, de bom viver. Não criou religião alguma. Então, nenhum de nós, seja de qualquer segmento religioso, pode se arvorar em dono da verdade. Em ser o seguidor da correta religião, porque religião não foi criada por Jesus. Jesus, nosso guia modelo, não criou religião nenhuma. Nós é que criamos, né, esses segmentos, essas caixinhas, né,
estanques, e a partir daí encontramos um motivo a mais para nos desentender. Né? Para ver como é que, no fundo, tudo isso é fruto da nossa ignorância moral e espiritual, né? Que nós temos que combater terrivelmente. Temos que buscar o conhece a ti mesmo, conhecer os nossos pontos, né? Que precisam de burilamento e burilar a nós mesmos, deixando a cada um a tarefa de se burilar. Né? Exatamente isso. Eronides nos está fazendo um comentário assim, vejamos aqui. Se cada um cuidasse de suas mazelas, suas próprias mazelas, não teria tempo para violar a vida dos outros. Com certeza, né? Com certeza, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Se cada um cuidasse dos seus próprios problemas, cada um buscasse se conhecer melhor, né? Identificar, não, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou invejoso, eu sou muito apegado às coisas, eu tenho muito apego, né? Eu sou assim, eu sou assado. E buscasse trabalhar essas imperfeições, esses vícios, essas más tendências, é tanta coisa para a gente trabalhar que a gente não teria tempo de emitir julgamentos menos felizes a respeito do que quer que fosse, né? Mas o problema é que a nossa pequenez moral ainda é tão grande, né? É engraçado, essa pequenez é tão grande que a gente ainda se preocupa com o que absolutamente não nos interessa. E fazemos um caso enorme a respeito dessas coisas. Né? Aí, quando você vê aquelas pessoas, né, invadindo templos religiosos e destruindo e quebrando tudo, por quê? O que elas têm a ver com isso? Por que não estão cuidando de suas próprias vidas? Não é? Então, é isso que nós queremos, sobretudo, chamar a atenção na noite de hoje. O que a gente não pode condenar, Silvia, é com a violência, com a morte. Exatamente. Uma religião que pratique isso não é religião. Claro. Ela não está fazendo... Porque Deus ama as suas criaturas. E por pior que ela seja, merece a misericórdia dele, tem a misericórdia dele. Então, se alguém vem falar para mim que está com Deus, mas ele vai, ao mesmo tempo, sustentar a violência, a morte, a iniquidade, não vejo uma pessoa religiosa, uma pessoa que fala sobre isso. Está falando, né, Cosme? Com certeza. Exatamente. Né? E a própria questão da intolerância, como você mesmo falou. A gente, algum tempo atrás, aí, nós tínhamos os templos umbandistas, candomblecistas, atacados aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade que a gente mora, porque as pessoas se diziam era bandidos de Deus. Tem até uma situação dessa, né? Evangélicos atacando os templos e destruindo, né, os altares, essa coisa toda que, para quem é o praticante da religião umbandista, candomblecista, é bastante sagrado, sim, e faz parte do ritual. E a gente não concorda com esse tipo de situação, porque, primeiro, se denominar religioso, né, fazendo uma atitude como essa. E outra coisa é o seguinte, né, por que esse tipo de situação, uma vez que se a pessoa ela não está te fazendo mal, não cabe isso. E outra coisa é o seguinte, os africanos, que são a maioria da população negra no país, que são mais de 56% da população, elas trazem isso na sua ancestralidade. Isso é uma coisa comum. Você não vai apagar porque você conheceu uma outra denominação que diz que você tem que fazer Y, X, Z, e isso vai resolver. Não é dessa forma. Isso está dentro de você. Você traz isso no seu âmago, dentro da sua alma, do seu espírito. Essas manifestações, elas vêm contigo. Isso é muito forte. E eu vejo que essa questão das pessoas não aceitarem, né, isso, porque, de uma certa forma, acham que até está certa, né? Está certo. Não, tem que fazer isso mesmo para acabar com isso. Isso não vai acabar com a cultura do Brasil. O Brasil é rico exatamente por causa disso, da diversidade dele, de religião, de raça, e isso é que faz a grandiosidade do nosso país. A gente precisa ter um pouco mais de compaixão, um pouco mais de compreensão para que o outro, a religião que o outro pratique, respeitar, para que a gente possa, de uma certa forma,
ser esse coração do mundo a pátria de fato do Evangelho. Porque senão a gente está num processo muito de destruição. E não é isso que Deus quer, com certeza não é. As questões das violências, as questões das destruições, assassinatos, todos esses tipos de situação que vai deixar, vai demonstrar a inferioridade humana, Deus quer o melhor para a sua criatura. E o melhor só pode ser o amor. Esse amor que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos e que talvez não, nós ainda não entendemos, de fato, aquilo que ele veio nos colocar como uma boa notícia. Exatamente, quando nós temos que lembrar as bem-aventuranças, né? O sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que estes herdarão a terra, né? Mansos e pacíficos. Então, temos que ser, gente, nós temos que aprender, né, verdadeiramente a ser mansos e pacíficos, porque somente isso vai nos trazer a felicidade que todo mundo tanto almeja, né? Não pode existir felicidade sem mansuetude, sem paz. Não é possível. E nós só vamos conseguir a paz se nós tivermos a paz dentro de nós, se nós respeitarmos o outro, respeitarmos os direitos dos outros, e se nós verdadeiramente desejarmos a paz, né? E construirmos a paz que nós desejamos do lado de fora, dentro de nós mesmos. Aliás, tudo aquilo que nós desejamos ver, nós temos que começar por construir dentro de nós, né? Bom, pessoal, chegamos ao final aqui, né? Chegamos aqui ao final do nosso programa. Faltam menos de 5 minutinhos para terminar o nosso tempo. Vamos aproveitar, então, né, Cosme, para fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento, né? Foi muito rápido, hein, Silvio? Foi bastante rápido, pois é. Bastante rápido. Aqui vejamos a Francisca, está nos colocando aqui. Silvio Cosme, gratidão pelo excelente estudo. Boa noite, semana para todos. O João também. Desejo uma excelente semana a todos, uma boa noite, João. Vamos então agora, pessoal, todos juntos, né? Levar o pensamento a Deus, agradecer por todas essas reflexões tão importantes da noite de hoje. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre e modelo de toda a humanidade. Amigos espirituais, condutores da Web Rádio Cristo Consolador, que estão aqui conosco, nos intuindo, nos auxiliando na realização desse programa. Muito obrigada por tudo que tivemos a oportunidade de reflexionar na noite de hoje. Muito obrigada pela semana que passou, muito obrigada por essa nova semana que se inicia. Que todos nós possamos meditar bastante sobre tudo que foi dito na noite de hoje e que possamos, com base nessas meditações, buscar nos tornar a cada dia uma pessoa melhor. Bem, pessoal, assim, né? Nós chegamos ao final, desejando a todos, como já dissemos, uma ótima semana, um ótimo finalzinho de domingo, né? E que todos possamos estar aqui juntos mais uma vez, no próximo domingo, né? Às 20h30, aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, para mais um programa Espiritismo e Atualidade. Ok? Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, Cosme. Até a próxima semana. Boa noite, pessoal. Uma semana de paz até dezembro, né? Pois é, até dezembro. Último mês do ano. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.